Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início então à nossa live com a nossa colega embriologista Cristina Hickman, tá bem? Deixa eu só conectar com ela aqui. Eu gostaria de comentar que a Cristina Hickman é uma brasileira, embriologista, mora há muito tempo fora do Brasil. Atualmente está morando em Londres e tem sido uma embriologista completamente envolvida no desenvolvimento do time-lapse, nas questões de inteligência artificial. Então vai ser muito interessante conversarmos com ela e vermos o que ela pode nos falar de novidade. Oi, Cristina. Oi, Ricardo, tudo bom? Tudo bem? Consegue me escutar? Tudo bem? Sim, estamos escutando bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, obrigado pelo convite. Eu estava apenas te apresentando, embriologista brasileira, mora em Londres já faz algum tempo e completamente envolvida com o desenvolvimento do time-lapse e da parte de inteligência artificial. Isso, não só brasileira, como gaúcha também. Melhor ainda. Antes da gente começar a conversar sobre a parte técnica, eu gostaria que tu falasse um pouco de como que está a situação aí em Londres, da pandemia, do Covid-19. O que vocês estão se organizando para recomeçar e tem algum plano de recomeçar de novo? Claro, aqui foi muito difícil, principalmente para os pacientes, porque não só tem o estresse de estar fazendo IVF, e aí vem o estresse do COVID-19, e aí, em cima disso o governo vira e fala as clínicas de IVF precisam fechar. E esse pedido para as clínicas fecharem foi um pedido para ajudar, para manter a segurança para os pacientes, assim como as pessoas que trabalham nas clínicas, mas é muito difícil para aceitar isso, né? Porque cada mês que passa, para alguns pacientes, especialmente o tempo, faz uma diferença. Então, agora veio a grande novidade, que a gente está todo mundo festejando aqui, que o governo vai deixar as clínicas reabrirem, mas só depois de estarem prontas, só depois de demonstrar que vão fazer mudanças para manter a segurança dos pacientes e das pessoas que trabalham na clínica. Então, nesse momento, as clínicas estão se preparando e se adaptando para poderem abrir as suas portas para começar o tratamento das pacientes. O plano é reabrir agora em maio, pelo menos? Então, o que foi declarado é que as clínicas vão poder fazer um pedido para o governo para reabrir a partir do dia 11 de maio. Então, esse pedido vai ter que ser analisado e nesse pedido a clínica explica, tem 46 pontos que a clínica precisa demonstrar evidência que eles fizeram o que precisa ser feito naquele ponto para demonstrar a segurança. Então, não é só reabrir do jeito que era antes. Vão ter que reabrir com uma adaptação à situação da pandemia. Ok. Tá. Vamos dar início, então, nessa parte mais técnica, científica da nossa conversa. Eu queria que tu começasse com um pouco com o histórico do time-lapse, né? É uma técnica relativamente, eu não sei se é nova, né? 10 anos hoje em dia já é algo que eu não sei se é novo, né? Inclusive, a gente recebeu várias perguntas de pacientes aqui e durante a nossa conversa a gente vai, à medida do possível, comentando e explicando esses pontos. Mas eu queria iniciar contigo a respeito do início do time-lapse e todo o desenvolvimento dele. Bom, primeiramente, parabéns, né, pela Fertilitar, né, porque pelo que eu entendi, vocês são os primeiros no sul do Brasil a ter o EmbryoScope, que é um grande achievement, né, para poder trazer isso para os pacientes do sul do país. E o time-lapse foi uma mudança de como nós praticamos a embriologia. E no começo,
foi só, a gente pensou, pô, que legal ter uma câmera na incubadora, né? Imagina o que a gente vai descobrir se tiver uma câmera na incubadora. E antes do time-lapse, como é que a gente olhava os embriões? A gente ia para a incubadora, abria a porta da incubadora, pegava o embrião, leva até o microscópio, vamos olhar, mas olha rápido, porque tem que voltar para a incubadora rápido. Fora da incubadora não é um bom lugar para o embrião. Então, a gente olhava bem rapidinho e pegava a informação que podia naquele tempo. E aí, colocava o embrião de volta na incubadora e deixa lá na segurança da incubadora. A diferença agora é que com a câmera dentro da incubadora, a gente não precisa mais tirar o embrião. A gente pode ver o embrião dentro daquele ambiente que é seguro para o embrião, que é o ambiente ideal para o embrião poder estar, em termos de temperatura, em termos de pH, em termos de aquele o mais próximo que pode ser dentro do útero, né? Então, essa habilidade de não precisar tirar o embrião era uma coisa, pô, é legal ter essa segurança a mais que a gente não tinha antes. Aí a segunda coisa que a gente descobriu, né, quando a gente estava tirando foto do embrião a cada 10 minutos, né, e a gente colocava essas fotos todas juntas e formava um vídeo, né, do embrião se desenvolvendo. A gente começou a descobrir um monte de coisas que aconteciam durante esse desenvolvimento que a gente não sabia. Porque antes a gente só olhava o embrião uma vez por dia e rapidinho. Agora a gente pode sentar e analisar o embrião direito. A gente pode fazer o foco para cima, o foco para baixo. Olha ele de um lado, olha ele do outro. Olha como é que está o embrião. A gente começou a descobrir um monte de coisa que o embrião fazia que a gente não sabia. Então a gente via o embrião um dia, via que tinha 2 células. No dia seguinte a gente via que tinha 4. A gente achava que foi de 2 para 3, de 3 para 4. Mas não, alguns embriões vão de 2 para 4 direto. Outros embriões vão de 2 para 3, aí volta para o 2, aí pula para o 5 e volta para o 4. Então, a gente começou a descobrir que esse 2 para 4, muita coisa acontece entre esses dois. Então, aos poucos, nós fomos fazendo pesquisa para tentar determinar o que essa informação a mais significava em termos de habilidade do embrião formar um blastocisto, habilidade do embrião virar um bebê, habilidade de ele gerar um aborto ou não. E essa informação a mais a gente foi adquirindo aos poucos. E agora essa informação continua sendo algo que a gente está aumentando o nosso know-how, né, do que está acontecendo, mas é tudo na base que essa informação está sendo captada pelo time-lapse. Entendeu? Então, essa é o resumo da história até chegar agora. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tirar o embrião apenas uma vez da estufa não nos trazia muita informação, né? Ou quase nenhuma informação, né? Mas, exatamente. E realmente a gente é a primeira clínica aqui no sul do Brasil a adquirir esse equipamento. Já fizemos toda a validação dele e estávamos prestes a iniciar com pacientes quando veio a pandemia, né? Mas ele está 100% funcionando, está tudo certinho, é só a gente conseguir voltar a trabalhar, né? Então, nesse estágio que você está de ter feito a validação, então você talvez já percebeu, então, como ele consegue se recuperar rápido quando abre e fecha a porta, né, para tirar uma placa lá de dentro. Como ele mantém a temperatura bem rente, não tem a modificação que a gente via antes com as outras incubadoras tradicionais. A gente começa a ver que o ambiente de cultivo, não só a parte da parte que está tirando foto e faz o vídeo, que a gente usa a informação, mas como uma incubadora, é uma incubadora de ótima qualidade. E esses parâmetros que ele mantém ainda melhor do que as incubadoras de antes. E isso é algo que a gente já descobre já no comecinho. Exato. Bom, ele vem com alguns parâmetros, né, para a gente analisar e fazer comparações. A gente poderia dizer que esses parâmetros seria, digamos, a versão número 1 da inteligência artificial, especificamente para o Embryoscope? Sim. Então, o equipamento que vocês estão usando, né, o Embryoscope, ele já tem vários exemplos de inteligência artificial já embutido.
eu sei que está vindo mais e vão ser lançados mais métodos ou mais ferramentas que usam a inteligência artificial. Então, a beleza do time-lapse é que ele montou aquele básico que a gente precisava. Inteligência artificial sem dados não funciona. A gente precisa primeiro coletar os dados. Então, no time-lapse, ele tira a foto sempre do mesmo jeito. Cada 10 minutos ele tira a foto usando a mesma câmera, usando a mesma qualidade de imagem, e isso gerou um banco de dados bem constante, que é o ideal para a gente começar a construir inteligência artificial. Então agora, como você tem o time-lapse, você está usando não só o know-how que vem da sua clínica, mas o know-how que vem das clínicas do Japão, da Inglaterra, tudo isso começa a se acumular dentro de um algoritmo, é um algoritmo que está se modificando quanto mais dados ele está captando pelo mundo inteiro, e está sendo usado para melhorar o prognóstico do embrião na sua clínica, para o seu paciente. Então, isso a beleza disso é que a gente começa a ter uma colaboração não só do Rio Grande do Sul, não só do Brasil, mas internacional do mundo inteiro, para a gente poder melhorar o prognóstico de cada embrião. Isso, na realidade, os dados gerados não são apenas só da clínica, né? São de todo mundo que tem acesso a essa tecnologia, e aí, baseado em todos esses dados, começa a se observar alguns parâmetros que vão definir qual o embrião mais indicado para transferir ou para congelar. Por aí. Isso. Então, no momento, dentro da incubadora, você está usando, digamos, a versão 5, já teve várias versões antes, né? A versão 5 de como a gente identifica qual embrião transferir ou qual que é a chance desse embrião de levar à gravidez. Mas com o tempo vai vir versão 6, 7, 8, 9, 10. E o que vai acontecer com esse tempo é que vai aumentar a complexidade de quanta informação a gente está usando desse embrião. E com esse aumento de complexidade, a gente começa a ficar mais eficaz em determinar esse embrião, a gente vai ter chance X de virar um bebê. Esse embrião está com uma chance alta de levar um aborto. Esse embrião tem uma chance alta de acontecer isso ou aquilo. E com essa informação, agora, apesar do embrião ser lindo, maravilhoso, agora a gente tem essa informação a mais para poder manter a expectativa da paciente. A gente consegue agora fazer um suporte emocional para a paciente que é específico para ela, específico para aquele embrião, com aquela informação que a gente já sabe. Agora, às vezes, essa informação vem pra gente e é boa notícia, né? É uma informação que, apesar do embrião não ser muito bonito, a inteligência artificial está dizendo pra gente que a chance de gravidez é alta, tá? Então, a gente já vai transferir um embrião para você. Mas em outros casos, vai ser, olha, esse embrião é lindo, maravilhoso, mas a inteligência artificial está dizendo pra gente que a gente tem que considerar transferir 2 embriões. Então, a gente começa a pensar começa a fazer uma determinação muito mais eficaz para aquele embrião, para aquela paciente naquela hora. Tem, inclusive, casos, e essa é a parte que eu acho mais interessante, a gente consegue determinar quais são os embriões que é melhor transferir no fresco ou no congelado. Então, os embriões que se desenvolvem mais devagar, se a gente transferir no fresco, tem uma chance mais baixa de levar a uma gravidez. Agora, a gente consegue identificar esses embriões usando o time-lapse, e aí falar para a paciente, olha, nós vamos transferir você para um ciclo congelado, porque para esse embrião a chance aumenta se a gente fizer essa decisão. Então, o primeiro exemplo que eu tenho dentro da embriologia, que não só podemos fazer um diagnóstico daquele embrião, como a gente pode, inclusive, melhorar a chance de um embrião específico para aquele embrião virar um bebê ou não. Ah, legal. Bom, eu ia entrar nessa parte do o que a gente pode, a paciente, as vantagens que a paciente tem tendo esses embriões, os embriões dela ou deles, né, dentro de um time-lapse, né? Sim, tem vários benefícios que o time-lapse traz para a paciente. Tá? Então, e tem alguns que são óbvios, né? Como, por exemplo, o fato que você tem mais informação. Com mais informação, a gente consegue fazer essa decisão mais personalizada e começa a fazer decisões melhores específicas para aquela paciente. Então,
esse poder de mais informação, melhor seleção, melhor decisão clínica, é algo que não ajuda, que ajuda não só durante o tratamento, como depois, quando a gente começa a olhar de volta, tá, então você não conseguiu engravidar nesse ciclo, mas a gente está conseguindo identificar problemas no desenvolvimento embrionário que está acontecendo ciclo atrás de ciclo atrás de ciclo. Então, a gente começa a ter uma evidência melhor para ter aquela discussão com a paciente sobre tá na hora de discutir ovodoação ou não, sabe? Em vez de esperar 8 ciclos que não dão certo, já no segundo ciclo a gente começa a ver que isso está acontecendo de novo, de novo, de novo. Tá? Então, a gente começa a identificar certos pacientes que a gente começa a ter essa discussão de ovodoação um pouco mais cedo, sem desgastar a paciente atrás de tantos ciclos antes de poder ter esse tipo de discussão. Então, a gente tem esses exemplos em que a gente usa essa ferramenta do time-lapse, informação. Tu terias uma informação mais concreta para poder mostrar para a paciente que é melhor trocar a alternativa para ovodoação do que insistir com os ovos, etc. Nem sempre é ovodoação. Talvez a decisão seja, olha, porque às vezes você faz ciclo atrás de ciclo, então o que a médica olha aquele tratamento e fala, olha, os embriões são ótima qualidade, vamos fazer o tratamento do mesmo jeito. Vamos fazer o mesmo stimulation e ver no que dá. Mas se a gente consegue identificar certos problemas no desenvolvimento embrionário em massa, naquele grupo de embriões, a médica não vai ter essa conclusão. A conclusão da médica vai ser, olha, eu sei que os embriões são bonitos, mas nós identificamos certos problemas, então vamos tentar uma estratégia diferente. Entendeu? Então, esse empoderamento que vem da informação não é só durante o ciclo. É depois, quando você está assistindo o histórico de todos os ciclos juntos, essa informação tem um valor diagnóstico para a fertilidade da paciente que pode fazer a diferença em termos de se no final de tantos ciclos ela vai ter um bebê ou não. Entendeu? Vocês... chegou uma pergunta aqui que seria aqueles embriões congelados, eles voltariam para o embrioscópio para uma avaliação antes da transferência? Não sei. Então, eu acredito que deveria colocar de volta sim. Então, tem certos parâmetros que acontecem depois do descongelamento, que o que o embrião faz quando ele é congelado, ele se encolhe todo. Ele fica numa bolinha bem apertadinho, todo se abraçando, assim. Então, quando a gente descongela o embrião, ele se abre todo. E alguns embriões se abre e se abraça várias vezes. Outros só fazem isso uma vez. Outros não fazem isso nenhuma vez. Então, essa informação de como ele está reagindo depois do descongelamento, a gente pode usar também. Então, quanto mais informação nós temos do embrião, melhor a nossa chance de previsão, nossa eficácia de previsão. Então, essa informação a gente pode usar mais. Então, por exemplo, no descongelamento, a gente começa a ver como é que ele está reagindo pós-descongelamento, e a gente pode virar e dizer, então, peraí, vamos descongelar um segundo embrião agora. Porque a gente detectou, apesar do embrião ter tido um desenvolvimento normal até o ponto de descongelamento, depois do descongelamento, a gente detectou informação a mais, que quer dizer que para esse paciente, para esse embrião, nós vamos transferir ou um embrião alternativo ou um segundo embrião. Então, eu acredito que vale a pena captar essa informação a mais pós-descongelamento. Legal. Tá. Voltando à inteligência artificial, na realidade, digamos, precisa de dados, como tu falasse antes, precisa de dados para a gente poder utilizar essa ferramenta. E os dados seriam, basicamente, nós, embriologistas, que geramos esses dados, né? Para poder ver se... para utilizar nesse software para poder chegar naquele embrião mais indicado para transferir, congelar, etc. Sim. Então, historicamente, sim, nós embriologistas dizemos, né, para o computador, olha, esse é o ponto
em que de segunda célula virou terceira, de terceira célula virou quarta. Então, nós estamos dizendo para o computador em que ponto que o embrião atingiu certos estágios de desenvolvimento. Então, o primeiro uso da inteligência artificial que já tem na sua incubadora agora é que ele faz uma sugestão, dizendo, olha, eu acho, o computador diz para o embriologista, eu acho que aconteceu aqui, o que você acha? E o embriologista vai lá e confirma, sim, concordam. E a maioria das vezes, o embriologista concorda com o computador. Tem uma que outra vez que o embriologista vai lá e diz, olha, o computador está errado e eu que estou certo. Tá? Então, é assim que está sendo usado atualmente a inteligência artificial. Não é em vez do embriologista. É junto com o embriologista para determinar a que ponto aconteceu esses estágios. Então, não só isso é mais rápido para o embriologista, mas também é mais consistente e com isso, ele gera no final, na decisão, uma decisão que é mais perto de ser correta. Tá? Então, isso já existe. O que está acontecendo agora é usando o banco de dados internacionalmente para determinar fazer essa previsão de nascido vivo, previsão de aborto, previsão, que são as coisas que a gente quer evitar aquele aborto e a gente quer ir direto para aquele que vai levar o nascido vivo. Então, se a gente conseguir fazer isso, o impacto para a paciente nossa, é huge, né? E é exatamente isso que está vindo, que não chegou ainda em termos da inteligência artificial ser usada dessa forma. Já existem essas técnicas, mas não está sendo usado clinicamente atualmente. Então, isso vai vir logo, logo, e vai estar disponível para as clínicas que têm acesso ao time-lapse como vocês. Ah, tá. Na realidade, a gente não vai poder parar de estudar nunca, né? Porque a gente não. vai ficar alimentando esse banco de dados sempre, né? Isso. E essa é a beleza do time-lapse. A gente achando que a gente tinha um monte de experiência, aí agora a gente está aprendendo, tá sempre aprendendo. Cada embrião que vem ensina uma coisa nova pra gente. Sim, porque às vezes a gente fica surpreso como é a evolução dele, né? Que a gente não via antes e agora a gente vê essa divisão, aí daqui a pouco ele regride de novo o número de células, aí volta a dividir. Sim. Né? Mas quando a gente estava usando o time-lapse, a gente descobriu umas coisinhas a mais que ele traz para o paciente que a gente também não achava. Como que essas coisas aconteceram? A gente não conseguiu ver que estava vindo. Então, por exemplo, a gente começou a ver que tinha mais embriões que formaram um blastocisto no dia 5. E a gente, peraí, mas como isso? E o motivo é que a gente consegue identificar o blastocisto antes. A gente consegue identificar o blastocisto com mais eficiência. Porque antes a gente tirava o embrião hoje, se o embrião está todo encolhidinho, a gente não classifica como blastocisto. Mas agora a gente sabe que ele está encolhidinho, porque a gente viu no vídeo que ele está fazendo isso. É o que a gente chama do colapso. Tá? Então, isso foi um dos fatores que aumentou a nossa taxa de blastocisto. E a outra foi o fato que a gente consegue identificar um blastocisto bem cedo, que não dá para fazer olhando o embrião sozinho, só através do vídeo a gente consegue fazer essa identificação. O terceiro fator foi o fato que, como a gente está usando o time-lapse, 5 dias antes do blastocisto, quando a gente está fazendo a inseminação, a gente tem essa flexibilidade de fazer a inseminação mais cedo do que a gente podia sem o time-lapse. Fazendo a inseminação mais cedo, a gente agora tem mais tempo para o embrião formar um blastocisto. Então agora a gente consegue ter mais embriões disponíveis para fazer biópsia, mais embriões para ser criopreservados no dia 5, mais embriões para fazer a seleção se for feita uma transferência ao fresco. Então, os pacientes têm mais blastocistos disponíveis no dia 5, que é algo que a gente nunca preveu que isso ia acontecer. Mas foi uma experiência muito boa, tanto para nós como para os nossos pacientes. Eu ia comentar exatamente isso agora, que a gente, nesse período de experiência que a gente tem usado ele, a gente observa que a gente está conseguindo, a paciente está tendo mais embriões do que fora do time-lapse, nas incubadoras normais, digamos assim. E, sim, teoricamente, né, isso, em algum momento, ela vai refletir numa melhor taxa de gravidez, né? Porque
Hum, A gente vai ter pelo menos uma chance a mais de transferir um embrião, uh, um blastocisto viável, né? Pelo menos, né, baseado na morfocinética que a gente considera viável hoje, de transferir exatamente. e congelar esses, depois descongelar e transferir, né? Então, Sim. embora na prática isso não tenha se definido, né? Mas se a gente tem um número maior de blastocistos, na taxa acumulada, teoricamente, ela em algum momento vai ter que aparecer, não? Sim, essa pergunta, se o time-lapse vai aumentar a taxa de gravidez, né, em geral, para todos os pacientes, isso aí teve vários grupos que fizeram essa pesquisa. E o que a gente chama do Cochrane, né, que é o que faz o sumário, o Cochrane está dizendo que a gente não tem evidência para poder dizer isso como um fato. Mas o que foi observado é que em diferentes clínicas no mundo observaram não só um aumento na taxa de nascido vivo, com uma redução na taxa de aborto. Tá? Então, para te dar uma ideia da porcentagem, varia, se a gente olha o paper da Goodman dos Estados Unidos, eles falaram que era em torno de 5%, essa melhora na taxa de gravidez. A gente olha o paper do Rubio, da Espanha, é em torno de 9%. Então, é por aí o aumento. Mas teve outras clínicas que não viram nenhum aumento. Agora, o motivo que eu acho que diferentes clínicas viram ou não viram aumento na taxa de gravidez ou abaixamento da taxa de aborto é porque as clínicas estão usando o time-lapse de forma diferente. Então, algumas clínicas usam toda essa informação para fazer parte da decisão, outras clínicas não usam essa informação. Então, o impacto que tem do time-lapse no aumento ou não aumento da taxa de gravidez vai ser diferente nessas clínicas, de acordo de como eles estão usando essa informação toda. E é aí que a inteligência artificial traz uma certa solução, porque traz essa consistência em termos de como essa informação é usada. Então, essas pesquisas que foram feitas, que algumas acharam, outras não encontraram aumento na taxa de gravidez, isso foi feito no passado, antes da inteligência artificial. Tá? Então, agora nós estamos numa nova era. Mas o que nós sabemos, e que não tem discussão, é que o diagnóstico do embrião, tá? Isso é diferenciado. Então, para aquela paciente que só tem um embrião, e esse embrião nós diagnosticamos com time-lapse que ele tem uma baixa chance de levar uma gravidez, essa paciente não vai ter um aumento na chance da gravidez dela. Tá? Então, a gente o que a gente vê o aumento na chance naquela paciente que tem vários embriões, mas só um ou dois daqueles embriões são viáveis. Então, a chance de nós selecionarmos aquele embrião para transferência aumenta com time-lapse. Tá? Então, isso é o problema do Randomized Control Trial, né? Que não funciona tão bem quando a gente está tentando determinar se uma tecnologia ajuda uma paciente ou não. E nesse caso, em casos individuais, pode fazer a diferença. Na realidade, agora estou conversando contigo e eu me lembrei quando a vitrificação apareceu, né? E a gente fazia muita comparação com o congelamento lento e lá no início, principalmente para óvulos, né? Sim. A vitrificação não mostrava diferença, não mostrava até que com o acúmulo de dados mostrou que realmente era uma vantagem começar a vitrificar óvulos, né? Ou embriões, Isso. etc. E hoje em dia, né, sei lá se existe um 0,1% no mundo que usa congelamento lento, né? Hoje todo mundo usa a vitrificação, né? Agora o pessoal se convenceu que vitrificação é o jeito certo. E eu tô convencida que no futuro... A gente já está vendo essa transição. Tá? Alguns anos atrás, acho que 7% do mundo estava usando time-lapse, agora está mais perto dos 20%. Tá? E a gente vai ver que vai chegar um ponto em que time-lapse vai virar a rotina. E eu espero que todos os pacientes que estejam fazendo IVF no mundo tenham acesso a essa tecnologia. Porque eu acho que todos os pacientes deveriam ter acesso ao que talvez traga a melhora na prática.
tá? Então, isso eu acho que com certeza a gente vai ver que vai virar rotina. É, Mas na realidade, acho que, não sei se a gente é, ou os mais velhos são mais resistentes a novas tecnologias, né? Mas, assim, o que a gente, até lendo vários trabalhos agora, principalmente depois que a gente adquiriu o Embroscope, né? Mas, assim, a gente vê que essa tecnologia veio para ficar. Ela não vai sim, ser não, eu algo, não tenho dúvida. não é algo passageiro. Digamos, as tecnologias que vêm atrás na sequência vêm para ajudar o desenvolvimento do time-lapse ou retirar mais informações do time-lapse, né? E nunca menos informações, né? Então, eu acho que Sim. esse é um futuro que não tem volta, não. E tem a parte emocional também durante o tratamento. Eu acho que isso é outra coisa que talvez a gente não tinha pensado, a gente teve a experiência de ver a paciente vendo o vídeo do embrião dela. Tá? E a primeira paciente que a gente mostrou, sabe, ela falava assim, isso aí é um embrião exemplo ou é o meu embrião? A gente, não, isso aqui é o seu embrião. Esse é o seu embrião que você está vendo, que a gente vai transferir agora, daqui a 5 minutos, a gente vai transferir esse embrião. E ela consegue ver aquele vídeo, tem uma certa emoção em ver esse vídeo. A gente tem que lembrar que a maioria de nós, seres humanos, né, a gente não aprende muito escutando, né? Na verdade, tem uma estatística que eu acho super interessante, que 10% dos seres humanos aprendem escutando, né, ou escrevendo, mas a maioria dos humanos, né, quase 70%, aprendem visualmente. Eles querem ver um desenho, eles querem ver um gráfico, eles querem ver algo visual. Então, a gente virar para a paciente e dizer, olha, você tem um 5BA, né, e dar aquela foto do embrião bem longe, que é um pontinho, isso é uma coisa. Agora, sentar com a paciente e mostrar o vídeo que ela está vendo aquele embrião grande, dá para ver os detalhes do que está acontecendo naquele embrião, isso traz um understanding, como é que é a palavra? Uma compreensão da paciente do que está acontecendo no tratamento dela. Então, para mim, o tratamento de IVF não é só sobre trazer aquele nascido vivo para a paciente, não é só sobre trazer o bebê. Eu acho que a jornada que a paciente está passando, né? Porque lembra, só 1/3 das nossas pacientes vão sair com o bebê no braço, né? Os outros 2/3, a gente tem que ajudar a paciente a entender por que aquilo não deu certo. E como é que a gente vai passar para o próximo passo. Então, a gente tem que usar essa informação e o feedback que a gente teve nas pacientes, né? Eu lembro do quote dela, eu vou tentar traduzir, que ela disse que ver aquelas imagens foi muito calmante e poderoso. Essas duas palavras ficaram na minha cabeça assim, nossa, calmante. E essa é uma paciente que não engravidou. Essa é uma paciente que a gente teve que explicar, usando o vídeo, por que ela tinha chance baixa de engravidar. Mas tendo aquela informação mais cedo, ela não ficou as 2 semanas na expectativa de vai ser positivo ou não, vai ser negativo ou não. Então, em vez, ela passou aquelas 2 semanas passando para aquele ciclo, naquela montanha-russa que a gente tem quando a gente recebe uma informação que a gente não quer receber, a gente passa pela raiva, negação, barganha, depressão, aceitação. Ela passou por esse processo durante aquelas 2 semanas, fez o teste, viu que era negativo e nesse ponto ela está pronta para fazer o próximo ciclo. Tá? Então, ela não teve aquele, será que eu vou engravidar? Não, a gente conseguiu tirar essa montanha-russa dela. A gente já disse para ela durante a transferência que a chance era baixa. E nessa expectativa, ela chegou, fez o teste, está pronta para o próximo ciclo. Então, o que quer dizer? Que essa paciente agora, estando pronta mais cedo, começa o próximo ciclo mais preparada, ela está mais calma para poder passar para um próximo ciclo, e com isso a chance dela, através de vários ciclos, aumenta para essa paciente poder sair com um nascido vivo. Tá? Porque nossos pacientes 1/3 vai sair com o bebê com um ciclo, mas se ela fizer 2 ciclos ou 3 ciclos, essa chance aumenta para mais de 60%. Tá? Então, se a gente conseguir fazer as pacientes entenderem que não é pensar em um ciclo só, tem que pensar em mais de um ciclo, e se a gente usar essa informação que vem do time-lapse para ela entender o que fazer no próximo ciclo, isso quer dizer que ela
ela tem aquela bateria emocional para continuar com a energia para ir para o próximo ciclo. E é isso que eu acho que é importante que o time-lapse traz para a paciente, que não sai no nascido vivo do primeiro ciclo, mas talvez saia em termos de antes da paciente desistir. A gente fez uma pesquisa muito legal aqui, que a gente entrevistou 500 pacientes do Reino Unido que fizeram IVF, para tentar descobrir essa parte emocional que a paciente está passando. E o que a gente descobriu é que grande parte das pacientes, né, a gente está falando de qual que era a estatística, acho que era 88% das pacientes se sentiram apreensivas ou apreensivos, né, se esse era o parceiro, ou sentiram estresse. 71% consideraram desistir durante o tratamento. Então é uma coisa muito comum durante o tratamento pensar, eu não quero mais fazer isso, porque isso aqui é muito estressante. Mas o que eu achei interessante é que dessas pessoas que estão desistindo é por motivos financeiros. Eu achei, quando vi inicialmente, é por causa da parte financeira, mas não era. 64% dessas pacientes estavam considerando desistir porque o impacto emocional negativo era tão alto que elas não aguentavam mais. Então, se a gente consegue usar esse time-lapse para acalmar a paciente, para empoderar a paciente, quer dizer que a gente pode manter a paciente nos ciclos a mais, que talvez seja a diferença entre ela ter um nascido vivo no final ou não. No teu laboratório em Londres, vocês usam 100% time-lapse? Sim. E qual seria a rotina de vocês com relação à informação para a paciente de ver o vídeo daquele embrião que foi transferido? Elas ficam preocupadas com os outros? Como é que é essa rotina? Tá, então tem duas maneiras de fazer essa de mostrar o vídeo, tá? E o jeito mais prático, a gente senta antes da transferência, então a gente liga para a paciente do dia, explica o que está acontecendo baseado no vídeo. Só que a gente só dá a informação completa do vídeo no dia da transferência, porque a gente precisa daquela informação que está vindo no dia 5, a gente precisa que aquela informação é extremamente importante em termos de fazer o prognóstico. Então a gente só dá uma geral durante os dias, né? No dia 5 a gente dá a informação completa. Então o que a gente faz? A gente senta, a gente mostra o vídeo do embrião que vai ser transferido, e a gente tem os vídeos disponíveis se a paciente quiser ver os outros embriões. Geralmente é mais o embrião que está sendo transferido que é do interesse da paciente. E ela quer saber o que isso quer dizer para o próximo estágio da jornada dela, que vai ser fazer o teste de gravidez. Tá? Então, a gente sempre explica o vídeo, a gente entrega o vídeo, a gente dá acesso a esse vídeo para a paciente, e a paciente fica com aquele vídeo. Agora, a paciente mais tarde que não engravidou, ela usa esse vídeo em termos de tentar entender, de fazer um período de reflexão do que aconteceu durante aquele ciclo. A paciente que engravidou, isso é um baita vídeo para poder ter, sei lá, quando esse bebê casar no futuro, já aquele vídeo mais cedo, né, durante o casório, vai ser aquele embrião de vir e fala, olha, blastocista era feio, mas olha como minha filha ficou bonita depois. Né? Então, esse vídeo a mais que vem para a paciente que consegue engravidar é um baita tool. Né, aquela informação a mais em cima do ultrassom que faz, em cima a gente sabe como esse blastocisto foi, como foi a primeira célula, a primeira divisão, e eu acho que isso é uma coisa muito legal de poder sair do IVF tendo esse vídeo a mais. Sim, o book do chá de fraldas já começa com a transferência do bebê, né, que vai se tornar bebê desde o dia da transferência, né? Sim, claro. E as pacientes usam isso, mostram para as amigas. E essa que é a parte que eu acho que é legal, tanto quando é notícia boa quanto notícia ruim. Senta com a amiga, sabe? E quando tá going through the grief, que não deu certo o IVF, isso é uma coisa a mais que ela tem visual para discutir com a amiga. Olha, pena que não deu certo, mas eles explicaram que foi por esse motivo. Ou, não deu certo, a gente não sabe por quê, nem o time-lapse conseguiu detectar por que não deu certo. Tá? A gente tem que lembrar que ele nem sempre consegue adquirir a informação, porque nem sempre o embrião não implanta por causa do embrião. O embrião é só parte da informação.
tá? Assim, tem um útero ainda, tem todo o ambiente que é do que acontece, a parte genética, tem toda outra informação. Então, o time-lapse não te dá toda a informação, mas te dá mais informação do que sem ter. Era isso que eu ia comentar, que é um passo a mais, mas assim, não é todos os seus problemas estarão resolvidos, né? Não, acho que isso é importante ressaltar. Ele para algumas pacientes não vai fazer diferença porque não conseguiu identificar nada de errado naquele embrião. Mas a diferença vem mais tarde, em termos, tá? A gente sabe, pelo menos, a gente pode eliminar que não é isso que está causando esses embriões não levarem um bebê. A gente pode eliminar esse fator, tá? Então não é por causa da morfocinética. Então deve ser outras coisas. Então, isso traz um foco para o médico, traz um foco para a paciente que não estaria lá se não tivesse o time-lapse. O que a gente poderia relacionar? Agora eu recebi muitas perguntas com relação ao espermatozoide. O que a gente poderia ter de informação utilizando o time-lapse com relação a esses pacientes que não têm um espermograma tão bom? Então, a gente fez uma pesquisa especificamente olhando os espermatozoides que foram coletados através de cirurgia e os que foram coletados através de ejaculate, né? E a gente fez uma comparação entre os dois. E a gente identificou certos tempos de morfocinética que eram diferentes entre os dois. Geralmente são esses bem no início, em termos o tempo de formação do pronúcleo, o desaparecimento do pronúcleo, a primeira divisão. Então, esses tempos bem no início, o espermatozoide ele faz parte desses processos. E a segunda parte que nós vimos uma diferença foi em termos do tempo de formação do blastocisto, são as coisas mais tarde, que é o que a gente chama, né, depois do embryonic transition. Né? Então, o que acontece em torno do dia 2, dia 3, é que não é só o ócito que está determinando o que acontece com esse embrião. Aí o espermatozoide começa a ter uma responsabilidade também em termos do embrião chegar ao blastocisto e a qualidade do blastocisto. Então, antes, a gente olhava assim, olha, esse embrião é boa qualidade dia 2, e aí consistentemente começa a ficar má qualidade no dia 5, vamos olhar mais o que está acontecendo no espermatozoide. Só que agora a gente não está só usando boa e má qualidade, a gente está usando os tempos de desenvolvimento também. Então, a gente consegue, nos casos em que, tem o espermograma está só um pouquinho abaixo, a gente não viu nenhum relato, nenhuma informação em termos de morfocinética. A gente viu alguns parâmetros quando é cirurgicamente retrieved, e segundamente quando a fragmentação do DNA é extremamente alta. Tá? Então, nesses dois casos, a gente vê diferença. Mas as modificações sutis que tem dentro do espermograma, a gente não viu diferença em termos de morfologia do espermatozoide. Então, se é 5%, se é 2%, a gente não viu diferença. Eu tinha comentado algo lá atrás que a inseminação vocês estão fazendo um pouco mais cedo. O que seria assim... Depois da punção, quanto tempo depois vocês estão fazendo a inseminação? Então, a gente fez o tempo do HCG, né, do trigger. A gente aumentou esse tempo mais perto de 37 horas. E aí a gente diminuiu o tempo da coleta dos ócitos até a denudação e a inseminação. A gente reduziu para não menos de 1 hora. Mas antes a gente esperava 4 horas. Então, antes fazia 36 e 4 horas, agora a gente aumentou para 37 horas e a gente fazia 1 hora depois. Tá? Então, essa foi a grande mudança. A gente faz a coleta dos ócitos às 8 da manhã, né? E aí termina às 8h30, às 9h30 começa a fazer a denudação e inseminação. Às 10 horas já está começando a... Você vê que faz diferença entre 10 da manhã e 2 da tarde, que é o que acontece geralmente. Esse embrião agora tem 4 horas a mais para formar blastocisto no dia 5. Tem 4 horas a mais para se desenvolver e dar mais informação para a gente no que está acontecendo com ele.
Tá? Então, esse tempo a mais, a gente começa a usar ao benefício da paciente. A gente não comentou nada ainda sobre relação com PGTA, né, com a biópsia. Sim. Eu gostaria que tu comentasse um pouco com relação a isso, com Então, relação aos embriões que estão no embrioscope que vão ser utilizados para fazer a biópsia. então essa parte é muito, bem interessante. E a gente fez bastante pesquisa nessa área. Porque teve... a gente estava tentando decifrar nessa época, é melhor a gente usar time-lapse ou é melhor a gente fazer o PGTA? E aí, qual que a gente vai escolher? Qual dos dois a gente acha que é melhor usar? Então a gente começou a fazer várias pesquisas. Todos os embriões que a gente está usando o PGTA, vamos colocar no time-lapse, vamos fazer uma correlação, vamos ver se a gente consegue identificar quais embriões vão virar euploide ou não. E o que a gente descobriu, as primeiras pesquisas que saíram, a conclusão delas é que não fazia diferença entre um embrião aneuploide e um embrião euploide. Tá? Então eles olharam genética normal ou não normal, o embrião está desenvolvendo igual. Mas o que a gente descobriu é que se a gente olhar os embriões que estão super devagares ou super rápidos em todo o desenvolvimento, a gente consegue identificar quais os embriões que têm uma chance mais alta de ser aneuploide e uma chance mais baixa de ser euploide. Agora, a gente tem que lembrar que isso aí deu em torno de 70%, 80%, dependendo de qual pesquisa você quer olhar, entre 70% e 80% de acerto. Tá? E se a gente usar isso para determinar qual que vai ser aneuploide e qual que é euploide. Então, a gente está errando 1 em 5 embriões. Tá? Então, a conclusão é que não quer dizer que time-lapse em vez de PGTA. A gente acaba usando os dois juntos. E faz sentido, porque a biologia do que ele está olhando é diferente. Então, o que o time-lapse está olhando é qual que é o tempo de desenvolvimento. Né? Aquele embrião que a gente não quer ele muito rápido, a gente não quer ele muito devagar, ele não quer aquele embrião apressadinho, e não quer o lerdo, a gente quer aquele que está bem certinho no meio. Mas alguns desses que estão bem certinhos no meio vão ter uma genética normal e outros vão ter genética anormal. Então, é por isso que precisa fazer, o meu jeito de pensar, é que precisa fazer as duas tecnologias. Porque aquela genética é como se fosse, eu sempre comparo a genética com o Google Maps, né? Que está dizendo para onde a gente vai ir. Tá? Mas aqueles primeiros passos que a gente precisa fazer nos primeiros 5 dias, ou as primeiras 5 instruções que nós precisamos seguir para chegar na destinação, não tem nada a ver com o que vem mais tarde. Então, tem certas coisas na genética que não impactam nos primeiros 5 dias de desenvolvimento, mas vão impactar mais tarde, é o que vai levar ao aborto. Sim. Então, a gente tem uma correlação forte entre a morfocinética e a genética, mas não é 100%. E por isso precisamos das duas tecnologias juntas para certos pacientes. Inclusive, tu acabou não mencionando, mas seria uma oportunidade, uma vantagem, uma outra vantagem, digamos, seria que tu pode observar o embrião e ver qual o momento ideal para a gente fazer a biópsia nele, né? Em vez de ficar tirando da estufa, olhando para ver se já dá para fazer, se não dá. Isso aí também seria mais uma vantagem com relação a isso, né? Mas não só isso, isso é uma das coisas que mudou na rotina do dia a dia do embriologista, né? Geralmente acontecia que o embriologista chegava de manhã, a primeira coisa que ele vai fazer vai verificar se chegou os PNs. Aí a segunda coisa que vai fazer, ele vai fazer a coleta de óvulos. Aí a terceira coisa que vai fazer, então tinha uma certa ordem de quando fazer as coisas, baseado no tempo do embriologista. Mas o que muda com o time-lapse é que agora a gente chega de manhã, olha os embriões e fala, tem que fazer a biópsia primeiro, tá? Porque os embriões estão prontos para fazer a biópsia. E outro dia, ou para outro paciente, vai virar e dizer, ok, para essa paciente, tem que fazer a biópsia à tarde. Então, a gente começa a fazer o tempo dos nossos procedimentos, não de acordo com rotina, mas de acordo com qual que é o melhor tempo para aquele embrião, para ter aquele procedimento, seja biópsia, seja criopreservação, seja transferência, seja lá qual o procedimento que nós precisamos fazer com aquele embrião, a gente faz no melhor momento para ele. Tá, legal. A gente está chegando, faltam 10 minutos para a gente terminar, Cristina. Eu só quero anunciar que na semana que vem, na próxima terça-feira,
teremos outra live, né? O assunto vai ser falha da implantação. Será às 18 horas com o Fábio Cruz, que é um outro brasileiro que está no exterior. O Fábio Cruz é um médico que trabalha no IVE de Valência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Depois do congelamento, ainda a biópsia pode ser feita, certo? Sim, a gente fez isso já para vários pacientes, a gente fazia, inclusive, é uma oportunidade para pacientes. Então, pacientes que têm, digamos, 10 embriões congelados, tá? O que vai acontecer com essa paciente? Ela transfere um, aí transfere outro. Agora vamos transferir 2 de cada vez. Mas a gente está vendo ali que ela vai ter que fazer umas 5 transferências com todos esses embriões, né? Então, o que a gente sugere para essas pacientes? Descongela todos, vamos fazer uma biópsia em todos, e agora, em vez de fazer 10 transferências, ela vai fazer só uma ou duas, a gente vai só transferir aqueles euploides. Então, não precisa ficar passando por vários negativos, e aquela paciente que aqueles 10 embriões, nenhum era euploide. Bom, ela não vai precisar fazer todas aquelas transferências negativas, em vez, vai direto para o fresco. Tá? Então, a gente tem que estar sempre pensando no nível da bateria emocional que a paciente tem, e esse descongela os embriões, faz a biópsia e recongela, é algo que a gente pode fazer para tentar melhorar ou fazer a paciente ficar grávida mais rápido, entendeu? Em vez de ficar gastando tempo com o embrião que não vai levar a bebê. E a outra coisa com time-lapse é que esse procedimento descongela, biopsia e recongela, dá bastante trabalho e diferentes embriões ficam prontos para fazer essa biópsia em diferentes pontos. Então, colocando esses embriões dentro do time-lapse, a gente consegue fazer essa determinação de uma forma que é melhor para o embrião. Então, é seguro, sim, fazer o recongelamento, o descongelamento, o recongelamento, e é seguro, sim, fazer biópsia em embriões que já foram congelados antes. Não tem problema, o embrião, a vitrificação agora é extremamente eficaz em termos de sobrevivência do embrião. Ele consegue assimilar bem o congelamento e descongelamento. Eu tenho mais um comentário para fazer contigo, mas antes que o Instagram caia, eu gostaria de te agradecer muito o aceite dessa conversa. Foi muito esclarecedora para os embriologistas que estão assistindo, pacientes, etc. É sempre bom conversar contigo, tu sempre traz muita coisa nova, muita informação para a gente compartilhar com todos os nossos colegas também. Mas um assunto que comentou e a gente, como embriologista, acaba não focando, não se preocupa. O foco do laboratório é produzir um embrião bom que vá gerar gravidez, né? E a gente acaba esse outro foco, essa outra alternativa que tu comentasse daquele levantamento que vocês fizeram da paciente que mesmo indo para a clínica, não tendo sucesso dela, também sair satisfeita, bem atendida com o que ela recebeu da clínica, com as informações, e o time-lapse aí entra nessa informação que ela também recebeu, né? Eu acho que isso também é importante, né? A gente poder compartilhar essa parte também com os pacientes, né? Sim, porque não é só sobre ter um bebê. A gente sabe que essa é a parte principal. Mas é sobre fazer aquela jornada para a paciente, ser algo que ajuda ela a entender a fertilidade dela. Tá? Então, com certeza, a gente tem que fazer tudo para aumentar ao máximo a chance dela engravidar. Mas é com essa informação a mais que nós vamos fazer algo personalizado para ela, personalizado para aquele embrião. E é isso que a gente quer fazer. Para aquela paciente que não vai engravidar naquele ciclo, pelo menos a gente pode ajudar ela em como fazer o próximo passo da jornada da fertilidade dela. E Ricardo, é um prazer estar aqui falando contigo. Eu sou um grande fã sua. Então, isso muito obrigado, né, pelo convite. Tá bom? Tá, obrigado e espero que a gente se encontre ao vivo em algum congresso, né? Aí pelo mundo. Ah, não, né? fingers crossed. Tá Logo, logo espero. Isso, Tá bom? Um beijo.
Obrigado. Mas fiquem seguros aí, E tá você bom? também, tá? E parabéns. Tá, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.